O ministro da Agricultura, Marcos Montes, disse que as novas tecnologias têm elevado o grau de competitividade do agronegócio no Brasil. Quem tem os detalhes é o Daniel Lian. O ministro da Agricultura, Marcos Montes, rebateu as críticas do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou que o governo de Jair Bolsonaro pouco fez para o agro. De acordo com ele, o cenário é exatamente o inverso do que foi a gestão petista. Fui deputado por muitos anos, convivi com alguns governos, inclusive do ex-presidente Lula. E eu sei com toda certeza a diferença. Primeiro que o presidente Bolsonaro, ele deu liberdade ao Ministério da Agricultura montar a sua equipe técnica, diferentemente do governo dele, onde o Ministério da Agricultura e outros órgãos que compõem o Ministério eram totalmente aparelhados politicamente para alguns partidos políticos. Começa aí a grande diferença. Segundo, é notório o crescimento da nossa produtividade. Então, eu acho que o presidente, o ex-presidente que faz uma declaração dessa, parece não conhecer absolutamente nada do nosso setor. Aliás, conhece o outro lado, o lado da confusão, da balbúrdia, das invasões, das dificuldades, e esse governo que aí está mudou completamente isso. Ele afirma que Lula é quem leva danos ao agronegócio e o classifica como infame. Recentemente chamou os produtores rurais, chamou o agronegócio brasileiro de um movimento fascista. Isso realmente é outro tapa na cara do nosso produtor, que tanto tem feito, tanto tem levado o Brasil para essa situação que nós encontramos hoje, diferentemente do governo que ele presidiu no passado. Então eu tenho muita tranquilidade para dizer que o ex-presidente Lula é infame em afirmar que o nosso produtor é fascista e que quer controlar a produção agrícola. O ministro que acompanhou o presidente da República na entrevista que Jair Bolsonaro concedeu ao programa Pânico indicou que o Brasil está numa posição confortável em relação a outros players do mercado no que diz respeito à escassez de fertilizantes que ficou mais acentuada pelo mundo devido à guerra entre Rússia e Ucrânia. Para a safra desse ano, nós estamos bastante equilibrados. As ofertas de fertilizantes chegaram graças a um trabalho árduo, inclusive do próprio presidente Bolsonaro, quando visitou a Rússia. Depois, a ministra Tereza Cristina, na época, também andou pelo mundo. E, em seguida, quando assumiu o ministério, também andei por vários países buscando essa alternativa. E fomos felizes. As ofertas de fertilizantes estão aí, os preços ainda estão altos, mas em relação ao resto do mundo, o Brasil hoje está numa posição confortável. E temos o Plano Nacional de Fertilizantes já estabelecido, porque num espaço de tempo, um médio prazo ou um pouco mais longo, a gente possa ser mais autossuficiente em fertilizante. Então, felizmente, nós conseguimos contornar um grave problema que tem afetado o mundo todo, dando ao Brasil essa condição de produzir tanto e ser esse player que vai, sem dúvida alguma, alimentar o mundo. Marcos Montes enfatizou que novas tecnologias têm elevado o grau de competitividade do agronegócio brasileiro, uma vez que o país é um dos principais atores que dão respaldo à segurança alimentar no mundo. Seguimos com a análise de Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo, eu disse inclusive ontem com o Roberto Mota sobre esse assunto que, apesar de eu não ter formação em marketing político, me parece pouco inteligente por parte de um candidato chamar um segmento tão importante da sociedade, da economia como o agronegócio, de fascista. Na sua avaliação, Lula escorregou, errou feio ou tem alguma estratégia por aí, hein? Só se for a estratégia do tiro no pé, né? Ele mirou bem no pé e acertou em cheio, porque é uma coisa espantosa em vários aspectos, né? Primeiro, espantosa, como você destacou também, como estratégia de marketing, né? Quer dizer, o Lula chamar o agronegócio de fascista é uma excelente estratégia de marketing para o Bolsonaro, né? Você tem a impressão de que foi algum assessor do Bolsonaro infiltrado na campanha do Lula que disse, olha, vai lá e chama um dos setores mais importantes da economia brasileira de fascista. É uma coisa absurda, né? Mostra um preconceito contra os setores produtivos, né? Que é próprio daquela esquerda mais rançosa, mais atrasada, né? Me lembra um episódio que eu acabo rindo quando eu lembro disso, da campanha eleitoral aqui no Rio de Janeiro, um anúncio de uma propaganda eleitoral do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que dizia assim,
quanto melhor estiver a empresa para o patrão, pior para você, empregado, pior para você, trabalhador. Então, assim, o ideal para o trabalhador é que a empresa vá à falência, né? Nessa visão, né? Porque quanto pior tiver a empresa, melhor para o trabalhador. Só que se ele for à falência, ele perde o emprego. É uma visão completamente absurda, sem sentido nenhum, né? E o outro absurdo é essa utilização da palavra fascista como se fosse chiclete, né? Quer dizer, essas pessoas sabem o que é o fascismo, sabem o que o fascismo prega, né? A ampliação do Estado, a presença do Estado em todos os setores, né? Tudo no Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Era assim que dizia Benito Mussolini, né? Nós temos hoje um governo que é exatamente o contrário, né? Que quer que o Estado deixe de atrapalhar as pessoas, que diminua a sua presença na economia. E o agronegócio, ele se desenvolveu durante muitos anos, né? À margem da atuação estatal. É um setor que preza a livre iniciativa, o livre mercado. Não tem absolutamente nada a ver com fascismo. Uma coisa inacreditável essa declaração.